Bom dia, pessoal. Isso aqui é um vídeo sobre lógica nebulosa, ou também conhecido como lógica difusa, ou o nome em inglês que é lógica fuzzy, né? Eu vou usar aqui um notebook Jupyter, tá? Que eu vou deixar o link aqui embaixo, que é esse aqui. Ele é baseado num outro trabalho aqui, que você pode encontrar nesse link, o Python Hosted aqui. E eu vou usar um exemplo, né, que é um exemplo clássico de lógica nebulosa, né, que é o problema da gorjeta. Tá? É uma simplificação, né, de um problema real, mas que é bem interessante para ilustrar os conceitos. Então, conforme eu vou mostrando esse exemplo, eu vou explicando os conceitos. Então, o problema da gorjeta é um problema onde você tem que decidir com base no serviço e na comida, né? Então, você foi no restaurante, comeu, foi atendido e você tem que decidir o quanto de gorjeta em percentual, né, em relação a quanto você quer dar. Então, como é que a gente modela esse problema? Primeiro, e aí a gente vai introduzindo os conceitos. A gente vai ter uma entrada, né, para esse sistema aqui, que também são chamados de antecedentes, e essa entrada é formada de variáveis. A gente vai ter duas variáveis nesse exemplo, uma para representar a qualidade da comida, tá, e outra a qualidade do serviço. E aqui começa, né, a entrar os conceitos, né, nebulosos, né, da lógica nebulosa ou lógica difusa. Nossas variáveis, né, elas vão ter, além de um valor, que é um valor real, que a gente chama esse valor de valor nítido ou crisp, que nesse caso vai ser um valor de 0 a 10. É como se fosse uma nota para a qualidade da comida, né, nota 0, 2. Mas a gente vai ter também um conjunto difuso, ou pode ser chamado também de conjunto nebuloso. Esse conjunto nebuloso ele é formado por palavras. Nesse caso aqui a gente está trabalhando com 3 palavras: péssima, comível ou deliciosa. Por quê? E qual que é a ideia aqui, né? Quando você vai classificar uma comida, é muito comum a gente usar um adjetivo. Péssima, deliciosa. E isso é muito usado, né, de maneira geral, né, pelo ser humano na hora de comunicar, né, a sua impressão sobre as coisas. Só que quando você quer criar um sistema, né, computacional, num método mais convencional, sem lógica nebulosa, você tem que transformar esses conceitos em números, né, para aplicar funções, né, funções de números reais, geralmente. Né, e com isso, né, quem propõe, os propositores e defensores da lógica fuzzy, você acaba perdendo informação importante que está embutida de alguma forma nesses adjetivos, né? Quando você fala péssimo, comível. E aí, né, a lógica tenta, de alguma forma, aproveitar isso. Então, o que vai acontecer, que a gente vai mostrar com código em Python, inclusive, daqui a pouco, é que, de alguma maneira, a gente vai criar uma função de pertinência, que a gente chama, que vai tentar capturar o significado desse adjetivo, do péssimo, do comível, do delicioso. E nós vamos conseguir depois modelar o nosso sistema, que a gente pode chamar também aqui, nesse caso, é o exemplo de um controlador fuzzy ou um controlador nebuloso, usando esses adjetivos. Então, com lógica nebulosa, a gente consegue simplificar o projeto do nosso sistema, utilizando esses adjetivos, né, que são nebulosos, e eu vou mostrar daqui a pouco. A gente tem outra variável aqui que é o serviço, é a mesma ideia, né? Nós temos os valores nítidos, que são os crisp, que vão de 0 a 10, que são números reais de 0 a 10. E de novo, um conjunto difuso aqui, que são esses termos. Ó. No caso aqui do serviço, a gente escolheu ruim, aceitável, excelente. Poderiam ser mais termos, tá? A gente pode ter vários. Esse conjunto difuso pode ter 5, 10, quantos adjetivos forem necessários. Aqui no exemplo a gente está usando 3. E a saída aqui nesse caso, né, nós precisamos de uma saída. Tá? A saída, que a gente chama de consequente também, quando a gente está trabalhando com controladores nebulosos, é a gorjeta. Do mesmo jeito que as outras variáveis de entrada, você tem que ter o universo, que a gente chama aqui, que seria, são os valores reais, né, o domínio de valores reais, né, quais são os valores permitidos, né. Então, nesse caso, a gente está colocando de 0 a 25. Então, comida e serviço é uma nota de 0 a 10, e a gorjeta, que é a saída, é um valor percentual de 0 a 25% do valor da conta. E é isso que o seu sistema tem que te retornar.
Então você vai entrar com o que você achou da comida e do serviço e o sistema tem que te sugerir uma gorjeta. E aí, claro, assim como na variável de entrada ou os antecedentes, você tem o seu conjunto difuso, que nesse caso aqui a gorjeta pode ser baixa, média ou alta. Ok? Agora a gente vai mostrar a parte muito bacana, né, que é realmente a lógica difusa. Na lógica tradicional, né, você tem uma saída, né, que é binária, né, é verdadeiro ou falso. Na lógica difusa, não. Essa saída eu vou mostrar aqui para vocês. Ela não é binária. Ela não é binária. Essa combinação, e por isso esse nome nebuloso. Né? Não é certo que você vai chegar, vai ser alto, exato, alto, delicioso, excelente. Todas as palavras, como ela representa conceitos que são nebulosos, no sentido de que quando você fala que é excelente, vamos pegar aqui o exemplo clássico, uma pessoa é alta. Né? Esse conceito, se a pessoa tem 2,20 m, né, tudo bem, não tem dúvida, né, de que é alto. Mas e 1,70 m, 1,75 m, 1,75,2 m, 1,68 m, 69 é alto, é médio, é baixo? Então vai ficando nebuloso, né, no encontro entre esses conceitos. E a ideia aqui é a gente conseguir mapear isso, cara. E aqui está o meu controlador, que eu especifico desse jeito que está aqui, ó. Na verdade, daqui a pouco eu vou mostrar o comando em Python, mas vocês vão ver que é muito próximo disso. Quais são as regras de decisão que eu decidi para o meu sistema? Ó, se o serviço for excelente, ou se a comida estava deliciosa, então a gorjeta deve ser alta. Então repara aqui agora que eu não preciso especificar usando números exatamente o que é. Eu consigo, né, criar, né, essas regras aqui, sei então. Se o serviço foi aceitável, então a gorjeta deve ser média. Agora, se o serviço foi ruim e a comida estava péssima, então a gorjeta deve ser baixa. Essas são as 3 regras de decisão e é desse jeito aqui que eu consigo especificar o meu controlador. Então repare que eu estou usando agora, né, termos, né, que a gente está mais acostumado na vida real. Então uma das defesas para a lógica fuzzy ou para a lógica nebulosa é que a gente consegue especificar o sistema e extrair informação, né, se é um engenheiro ou alguém da computação, você tá modelando um sistema para alguém e você precisa pegar essa informação de alguém. E é mais fácil quando você pode usar, né, adjetivos, quando a pessoa pode se expressar usando a linguagem, né, que ela está acostumada a usar. Então, esse aqui é o centro, né, da lógica nebulosa. E agora eu vou começar a mostrar como que a gente faz isso com código aqui em Python, tá? Então a gente está usando o Colab, né, do Google. Eu tenho outros vídeos aí falando do Colab. A gente vai usar uma biblioteca, a scikit-fuzzy, uma biblioteca muito bacana, que facilita muito a utilização de lógica fuzzy. Pode ser que você tenha que usar o pip install, aqui, eu deixei esse comando aqui para você instalar. Pode ser não, depende da versão do Colab que você está usando, mas muito provavelmente você vai ter que executar esse comando aqui. E aqui embaixo tem o código para a gente criar o nosso controlador fuzzy. Começa aqui importando algumas bibliotecas, tá? E aqui, ó, aqui a gente vai criar nossas variáveis. Lembra aquelas variáveis antecedentes e consequentes? Olha o comando aqui, ó. A gente criou aqui o controlador fuzzy, né? Deu o nome dele ctrl. E aqui estamos criando, ó, eu chamo até de comida e de serviço. Aqui nesse comando antecedente, eu estou mostrando qual é o universo, tá? São aqueles valores reais. Eu estou falando aqui vai de 0, começa em 0 e são 11 elementos. Né? É 11 porque vai de 0 a 10. De 0 a 10 são 11 elementos que a gente precisa. Tá? E a gorjeta, lembra que vai de 0 a 25, então eu coloquei o 26 aqui, né? Porque começa do 0, então são 26 números. Então aqui eu defini o universo das minhas variáveis. E agora é a parte onde eu vou definir o conjunto difuso, ou o conjunto nebuloso, ou conjunto fuzzy. No caso da comida, eu vou usar essa função aqui. Tem uma função que cria automaticamente o mapeamento entre os conceitos, que no caso da comida é péssima, comível e deliciosa, né, os adjetivos, ou os valores nebulosos, e
o espaço real lá, né? O universo de 0 a 10. Tá? Essa função aqui automática, ela usa o que eu vou mostrar daqui a pouco, que é uma função no formato de um triângulo. Tá? Eu vou mostrar isso com um gráfico daqui a pouco. Aqui é só para vocês perceberem como é que é o comando. Desculpe. No caso do serviço, eu não vou usar essa função que cria automaticamente as funções de pertinência, tá? Daqui a pouco eu vou entrar em detalhe na função de pertinência. Eu vou criar usando funções de pertinências diferentes aqui. No caso aqui, ó, o ruim, então cada conceito desse, né, cada adjetivo, tem a sua função, tá, de pertinência específica, que se combina com as funções dos outros adjetivos. Aqui no caso da ruim, eu estou usando essa trim. Essa trim.mf aqui, tá, é a função de triângulo mesmo, só que eu estou criando ela na mão ao invés de fazer automaticamente. Vai ficar mais fácil daqui a pouco, e aí eu volto. Só que eu estou usando aqui também, ó, essa Gauss aqui, que é uma função gaussiana. E aí tem várias, você pode entrar depois na biblioteca do Scikit-Fuzzy para ver as funções que você tem disponível aí para criar essa pertinência. Tá? No caso da gaussiana eu tenho que falar qual que é o valor médio, qual que é o desvio padrão. E no caso do triângulo eu tenho que falar onde o triângulo começa, onde que é o ponto alto, máximo do triângulo, né, e onde é o ponto mínimo do triângulo. Então, dependendo da função, os valores são diferentes. E a mesma coisa aqui para a gorjeta, eu estou criando a função de pertinência. Eu estou usando um triângulo, eu estou usando um trapézio aqui, tem uma função do formato de um trapézio, e tem uma função também do triângulo para o caso da alta. E aqui eu tenho 3 comandos bem bacanas que vão me mostrar a função de pertinência. E aí eu vou explicar para vocês usando esse gráfico, tá? Então eu criei aqui o conjunto nebuloso para comida, para serviço e gorjeta, né? E criei a função de pertinência desse conjunto nebuloso que eu vou explicar agora. Vou começar com a comida. Olha aqui a comida, pessoal. Aqui então tem a funçãozinha está sendo mostrada com cor aqui, tá vendo? A péssima. Então o conceito de péssima está sendo mapeado por essa função aqui, ó. Começa aqui no 1 e o valor vai diminuindo, né, conforme você vai aumentando a nota da comida. Então qual que é a ideia? Se a comida tem nota 0, ó, aqui você tem esse membership aqui, o quanto, né, essa comida, no caso do azul aqui, é péssima. Então se a nota é 0, a gente tem que vai lá para o 1. 1 corresponde aqui ao 100%. Seria que você tem 100% aí de confiança que essa comida é péssima se a nota é 0. Mas conforme você aumenta essa nota, vamos que você aumente aqui lá para o 1. Aumenta o valor para 1. Ó, então, a pertinência do péssima, quer dizer, o quanto essa comida é péssima se a nota é 1, diminui. Já não é mais 100%. Tá? Já é alguma coisa em torno aqui do 80%. Tá vendo? 0,8. E assim vai. Agora repara aqui o comível. Uma comida comível. Se a nota é 0, ó, o valor de comível, da função comível aqui, é 0 também. É porque se é 0 não é comível. Mas conforme você vai aumentando a nota, já passa a aumentar um pouco aí, né, a pertinência desse adjetivo comível. É assim que você tem que entender essa pertinência. Chega um ponto aqui, ó, onde é o ponto aqui onde você tem a nebulosidade máxima entre o conceito de péssimo e de comível. Tá? Então a nota 2.3, sei lá, 2.4, a gente não sabe exatamente aqui, dá para calcular, né? Você já não sabe mais muito bem se essa nota equivale a um péssimo ou a um comível. Então você tem uma dúvida aí. Agora, o bacana é que a lógica nebulosa, o seu controlador vai levar isso em consideração na hora de tomar uma decisão. Ele vai levar em consideração todas essas 3 funções na hora de definir se é péssimo, comível ou delicioso. E aqui é o caso do verdinho, que é o delicioso, ó, repare aqui. Começa aqui no 5. Se é 4 a nota, então a chance de ser deliciosa aí é 0. Mas quando a nota é 5, já passa aí a começar a querer ser deliciosa a comida. Aí você vai aumentando, aumentando, e é claro, você chega no 10 ali, é o valor máximo desse verdinho que é delicioso. Então, esses 3 triângulos aqui foram gerados automaticamente
por esse comando. Então, se você acha que esses 3 triângulos representam bem o seu conceito, tá facinho aí você criar essa função. É um comando só, e você passa os nomes e ele automaticamente divide esse intervalo de 0 a 10 nesses valores. Só que aqui para o serviço, né, eu fiz diferente. No caso do ruim, eu usei a função triângulo. Só que é um triângulo, né? Reparem aqui, ó, que esse triângulo do meio aqui, ó, ele começa aqui embaixo, depois sobe e depois desce. Então ele é um triângulo inteirinho. Esse aqui é como se fosse um triângulo que começa, né, quebrado aqui. Então o ponto inicial dele, tanto é como se o mínimo ou o máximo começasse junto aqui. Então por isso você especifica assim. Aqui. Então esse 0, 0, quer dizer, o ponto inicial e o ponto máximo estão no 0. E o último ponto do triângulo, o último pedaço dele está no 5. Tá? Essa é a ideia. Ok? Agora no caso da gaussiana, ó, eu dou a média e dou o desvio padrão. E ele me gera, agora aqui, estou mostrando agora o serviço, olha aqui. Depois você pode voltar, executar esse código, mudar esses valores. Ó a minha função triângulo aqui para o ruim, tá vendo? Começou no 0 e vai lá até o 5. No caso da gaussiana, eu dei a média, coloquei a média aqui em 5, certo? Então repare aqui que a gaussiana é a função normal, né, gaussiana, é o ponto máximo dela. E aí vai diminuindo exponencialmente, mas usando o desvio padrão de 2 que eu coloquei lá em cima. Então eu especifiquei agora que o conceito de aceitável segue essa distribuição gaussiana. E o excelente eu usei uma gaussiana também. Repare, só que uma gaussiana onde a média estava lá no 10. Então uma gaussiana, né, que ela é quebrada aqui no 10. Né, ela só tem a parte esquerda aqui. Né, estritamente falando, não é bem uma gaussiana, porque a gente está cortando no 10. Mas representa, né, o que eu quero representar aí. O valor máximo de excelente é a nota 10. E conforme eu vou abaixando essa nota, eu vou exponencialmente diminuindo a chance dessa nota estar representando o conceito que eu chamo de excelente. Tá? E aqui você consegue ver os pontos onde tem uma nebulosidade máxima. Aqui entre excelente e aceitável. E aqui, ó, entre ruim e aceitável. Você tem outra nebulosidade aqui também, ó, entre ruim e excelente. Então você tem essas coisas todas. Tá? Entender isso aqui você entender esse negócio, você entendeu a lógica fuzzy, que é essa função de pertinência que está definindo os conceitos, que você entendeu um dos elementos centrais da lógica fuzzy. E lá a gorjeta, pessoal, eu usei 2 funções triângulo e usei esse trapézio aqui. Tá vendo o trapézio? A diferença do trapézio aqui é que você tem essa parte, essa linha reta aqui em cima, tá vendo? Então você especifica o 0 lá, aí você vem aqui lá pelo 11, eu acho, 12. Aí você tem o 15, e aí você começa a descer e vem pro 25. Certo? Então, o formato dessas funções depende muito do domínio que você está tentando representar, qual é o conceito que você está tentando representar e o que você entende desse conceito. Né? Diferentes pessoas podem ter uma visão diferente do que é uma gorjeta alta, média ou baixa. Né? E aí você tem que, na verdade, dependendo do problema, é um trabalho de entender lá, se é na área de medicina, conversar com os médicos, ou tentar extrair a partir de dados isso, tá? Tem muito projeto aí envolvendo misturar essas coisas. Ok? Então, por enquanto, eu criei as minhas variáveis difusas, certo? Que tem a parte, né, lembrando, o universo, que são os valores crisp, ou os valores nítidos. Você tem os valores, né, difusos, e você tem um mapeamento entre esses valores. Ok? Agora eu preciso criar as minhas regras, criar o meu sistema. Ok? E olha aqui que beleza, pessoal. Lembram daquelas regras lá em cima? Do se então? Se o serviço for excelente, a comida deliciosa, o gorjeta é alto. Ó que fácil que é criar essas regras. Esse comando rule aqui, ó. Comando rule. Aí você coloca primeiro os antecedentes. Você pode usar esse símbolo aqui, ó. É o símbolo do ou. E esse aqui é o símbolo do e. Tá? E depois você coloca os consequentes, que é a gorjeta alta, tá vendo? E aí você só usa aqui essa notação, a comida, né? Abre colchetes, fecha colchetes, o nome da variável, do valor, né?
do seu adjetivo, né, difuso. E está criado o seu sistema, tá? O seu controlador aqui. Na verdade, você definiu as regras, ele não está criado ainda, falta só um pouquinho aqui. Que eu vou mostrar nesse trecho aqui. Olha aqui, ó. Aqui eu estou criando o controlador. Usando esse control system. Passo como parâmetro aquelas regras, 3 regras que eu tenho ali em cima. E aqui embaixo eu quero simular, né? Eu quero agora usar alguns valores, né? Para o serviço, para a comida e ver o que esse sistema retorna. Então para isso eu tenho esse comando aqui que cria um simulador e passo como parâmetro o controlador fuzzy. Tá? Então o controlador é o código que faz todas as contas ali, que faz as transformações, que usa, né, as funções de pertinência para te dar um resultado com base numa entrada. E o simulador é um cara que você vai poder agora entrar com alguns valores e ver o resultado. Aqui embaixo vou usar o simulador. Então eu peguei o meu simulador, meu gorjeta simulador que eu chamei aqui. Dei uma nota 3.5 para comida. E dei uma nota 9.4 para serviço. Você pode usar essas funções de pertinência de um outro jeito, né? Você pode permitir que o usuário te dê o valor difuso. E aí você usa as funções de pertinência para converter num valor crisp. Tá? Aqui eu estou fazendo o contrário. Estou dando o valor nítido, né? O valor crisp, ou o valor real. E ele vai fazer as contas depois. Então eu entrei com a comida 3.5, com o serviço 9.4. E aí eu executei, olha aqui, ó, o compute aqui, estou usando o compute do simulador. E estou dando um print aqui no resultado, e esse aqui é o resultado, 18.57. Esse é o percentual da gorjeta, usando o quê? O que ele usou? Ele usou, né, aquelas funções de pertinência, tudo, e aquelas regras, né, de lógica difusa, do excelente, delicioso. Reparem que aquelas regras, né, elas estão trabalhando em cima de valores difusos. E o resultado é um valor difuso também. Então não espere que um resultado... Não pense nessas regras como regras lógicas, né, da lógica tradicional, né, da lógica convencional, binária. O resultado não é binário, não é um alto, um baixo, um médio. É um número, né, que está relacionado com esses conceitos. E aqui tem uma outra coisa bacana, que dá para mostrar graficamente o funcionamento do simulador. Como? Aqui, mesma coisa, ele vai mostrar como é que o simulador usou, tá, as funções difusas. Olha aqui, ó. No caso da comida, ó, reparem aqui. Ele mostra o valor crisp, ó aqui o valor crisp, que é esse aqui. Tá? Ele mostra com esse pauzinho preto aqui a nota que a gente deu. Aqui no simulador, lembra, é a nota 3.5. Tá? 3.5 e 9.4, guardem esse número. Então reparem aqui que o valor crisp é 3.5. Isso quer dizer o quê? Que esse valor corresponde, ó, ele desenha, ele usa essa área aqui, ele preenche desse triângulo aqui que corresponde ao comível, que esse valor corresponde, né, em boa parte, em boa medida, com o conceito de comível. Mas não completamente, porque não está cheio, tá vendo? Se tivesse até aqui em cima preenchido, é que seria 100% comível. Mas não é 100% comível. Tem uma determinada área que ele calcula. E aqui, ó, tem uma parte dele que é o péssimo. Então o 3.5 corresponde também, em menor medida, né? Repare que essa área aqui é menor, mas também corresponde ao péssimo. Então na hora de aplicar a lógica, tem que levar em consideração que você não está afirmando que o 3.4 é comível. Esse número ele representa alguma coisa entre comível e péssimo, um pouco mais para comível. Se você for aumentando esse número, você vai reduzindo, né? O péssimo vai entrando mais para o comível. Certo? E aí, o bacana é que isso é usado, essa informação toda é usada na hora de chegar à conclusão. E aí você pode pegar aqui a mesma coisa para o serviço. Já o serviço, reparem, a nota foi lá, 9.4, tá vendo? Ele mostra aqui o 9.4. Ó, é quase todo excelente, ó. A área aqui, ó, preenche quase até lá em cima, mas tem um trechinho aqui que não está preenchido. Então tem ainda um pedaço aqui pro aceitável. O aceitável tem uma boa área aqui, ó, que até uma nota alta corresponde ao aceitável, por conta da função que eu usei. Ó, mesmo um 10 ainda poderia ser considerado aceitável. Com uma, né, bem baixa ali, né, com uma área bem baixa ali. Mas poderia.
Porque o que manda aqui no conceito é a função, tá? São essas funções que o sistema vai usar para entender esses conceitos, né, nebulosos que tem na nossa cabeça de excelente, aceitável e ruim. É nebuloso no sentido de que existe, né, um número aí que está entre o aceitável e excelente que você não consegue decidir facilmente se é aceitável ou excelente. Isso é o tempo todo, né, na nossa vida acontece isso. Né, se aquilo é muito bom, né, se é feio, é alto, é baixo, né? Todos os adjetivos nossos são assim. Eles não se mapeiam facilmente, né, para qualquer número em qualquer situação. E a lógica fuzzy vem para tentar capturar isso. E a gorjeta, a mesma coisa aqui. Você tem o valor da gorjeta. Reparem que a gorjeta, o resultado foi um valor que está entre o alto e o médio. Né? Porque a gente tem aquela gaussiana do médio lá, que no caso do serviço, né, que dá um peso pro serviço, que no caso aqui o serviço, né, aceitável, né? Então, serviço aceitável. Então, ele vai pegar todas aquelas regras, né? Aquelas 3 regras que a gente criou aqui, certo? Essas regras aqui. Ele vai usar todas as 3, tá? Não é que ele tem que escolher uma regra, ele não vai escolher uma regra. Porque geralmente na lógica tradicional tem algumas regras que se aplicam, se aplica aquelas regras e vai criando as derivações. Não, aqui não, porque o aceitável pode ser, o serviço pode ser tanto aceitável quanto qual que é os valores que eu dei ali? Aceitável, vou pegar o serviço. Excelente. Então, tanto aceitável quanto excelente o serviço pode ser, por causa dessa coisa nebulosa. Então ele vai aplicar todas essas regras ao mesmo tempo. Ele não vai selecionar uma, entendeu? O importante é entender essa ideia. E vai dar o resultado. É claro, se você precisasse, né, informar para o resultado alguma coisa entre baixo, médio ou alto, você poderia usar essa função, né? E aí decidir, por exemplo, que nesse caso você ia falar que a gorjeta é média. Mas, por exemplo, você decidir qual é o valor mais alto nesse ponto. O valor mais alto nesse ponto. Ó, o alto está aqui, ó, tá vendo? A gorjeta, lembra a gorjeta qual é o valor? 19 alguma coisa. Vou relembrar aqui. Olha lá, 18,57. É 18,57. Então a gorjeta é 18,57. Você pode reportar o 18,57. Ou se você quiser também retornar um valor difuso, você fala, não, a gorjeta tem que ser média. Tá? Porque o valor, né, dessa função aqui, ó, do conceito médio é maior nesse ponto 18, ponto alguma coisa, que o conceito alto. Certo? Ou você retorna o número mesmo. Tá? Ou você usa algum outro critério, né, para definir se vai ser médio ou alto. É isso, pessoal. É assim que funciona a lógica nebulosa, a lógica fuzzy. E eu vou deixar o link para esse código, né, que é um notebook Jupyter, para vocês poderem executar. Recomendo vocês brincarem com esses números para entenderem essas funções. Então, conforme você vai brincando com isso, mexendo, coloca mais conceitos, transforma isso para um outro problema, que eu acho que vai funcionar legal. Beleza? É isso aí, pessoal.